Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui no nosso canal de cálculo. Eu sou o professor Daniel e nós vamos dar continuidade ao estudo de limites. Na aula de hoje, nós vamos tentar fazer a diferença entre limites no infinito e limites infinitos. São termos muito bem parecidos, mas que são conceitos diferentes e é isso que nós vamos fazer agora, fazer essa diferenciação, mostrar para vocês como é que se dá esses dois conceitos, tudo bem? Para que a gente possa fazer isso, eu preciso primeiramente trabalhar com uma função que permita a gente analisar esses dois conceitos diferentes. Então, vou trabalhar com uma mesma função para facilitar a nossa vida, tudo bem? Então, a função que nós vamos trabalhar aqui é uma função f de x igual a 1 sobre x, que é essa assíntota, esse gráfico em vermelho. Por que assíntota? Porque cada vez mais ele se aproxima dos eixos sem tocá-los. Tudo bem? Então aqui eu teria o eixo x na horizontal e o eixo f de x na vertical. Tudo bem? E esse gráfico teria mais ou menos assim. Lembrando que esse gráfico aqui, dessa função, ele também tem a parte negativa. Só que no caso, nosso interesse para poder fazer o entendimento desses conceitos de limite do infinito, a gente só precisa trabalhar com a parte positiva. Então, o primeiro quadrante é o suficiente, tá? Mas que fique claro que esse gráfico também tem para a parte negativa. Ok, pessoal? Bom, vamos fazer uma análise desse gráfico em relação aos valores, sem trabalhar com limites inicialmente. Vamos só trabalhar olhando para essa função. Primeiramente, eu quero analisar contigo essa função quando os valores de x começam a ser grandes, valores bem grandes. No caso aqui eu coloquei um mais infinito, mas isso simboliza apenas que o valor de x é um valor bem alto. Tudo bem? Então vamos lá. O que tu espera que aconteça com o valor desta função que aqui está, quanto maior for o valor de x? Concorda comigo que eu tenho uma unidade em cima, e quanto mais eu for dividindo, a tendência desse valor total, dessa divisão, é ir para zero, tu concorda? Quanto mais eu colocar o valor alto, a tendência é que essa unidade ela seja dividida gradativamente até chegar a um valor zero. Tudo bem? E isso está representado pelo gráfico. Porque olha só, ela começa com um valor alto de f de x e na medida que eu vou crescendo para o valor de x, o valor lá da f de x, ó, o que vai acontecendo com o gráfico? Na medida que vai se aproximando para cá, o valor da f de x vai decrescendo, conforme o valor de x aumenta. Então aqui nessa ponta, o que acontece? O x é grande e o f de x é pequeno. Tá? O f de x é só você rebater para cá para poder determinar o valor dele. Ok? Bom, agora vamos analisar o outro lado dessa função, que seria esse outro lado da assíntota aqui. Vamos ver o que acontece. Pessoal, o que acontece com os valores da função f de x, o total dessa divisão, quanto menor for o valor de x? Aí você precisa ter um pequeno cuidado. Porque meu aluno pode pensar que não vai mexer muito com relação, quanto menor for o valor de x, eu não vou alterar muito o valor de 1, quando na verdade você vai. Tá? E para entender isso, eu trouxe pequenos exemplos aqui embaixo. Então, ó, vamos caminhar agora em direção a zero. No primeiro exemplo eu caminhei para valores altos de x, agora eu vou tender para valores cada vez menores para x, de tal maneira que eu quero chegar próximo de zero. Tudo bem? Então, olha só. O valor de 1, ele está bem aqui. Aí eu vou fazer, ó, 1 sobre 1 dá 1. Beleza. Então, quando x for 1, a f de x vai ser 1. Agora, olha o que acontece quando eu ando justamente para metade do caminho. No caso aqui, meio. Tudo bem? 1 dividido para meio, o valor de x que eu selecionei agora, por incrível que pareça, vai dar quanto? Vai dar 2. Professor, mas esse valor vai ser maior do que o valor que está em cima? Acredite, vai. E eu encorajo você nesse momento a pegar a calculadora e tentar fazer exatamente esse raciocínio que eu estou fazendo aqui. Dividir o valor 1 por valores entre 0 e 1, tendendo cada vez mais a valores a zero, você vai perceber que o valor vai cada vez mais aumentando. Por que isso acontece? Ora, dividir para meio é a mesma coisa que dividir para 1 sobre 2, concorda? Então é a mesma coisa que tivesse aqui 1 dividido para 1 sobre 2.
E aí nós teremos então divisão entre fração. Divisão entre fração, você repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Na hora que você inverte a segunda, você acaba multiplicando por 2. E assim acontece com o outro, por exemplo, 1 dividido por 0,3. 0,3 é 1/3. Né? 0,333 é 1/3. Então, na medida que você vai dividir por essa fração de 1/3, você inverte e vai dar 3. Resumindo, quanto mais eu vou me aproximando do valor de zero, essa divisão aqui vai assumindo valores cada vez maiores. 1, 2, 3, e se fosse cada vez menor, esse valor seria cada vez maior. Ou seja, na medida em que eu reduzo o x, o meu f de x, ele só aumenta. E o gráfico está representando isso. O valor de x acompanha no eixo x diminuindo e o f de x, pessoal, cada vez mais aumentando. É isso que acontece nesse outro extremo que aqui está. Deu para entender, pessoal? Bom, aí agora se tu entendeste esse meu raciocínio, eu vou te apresentar agora a história do limite no infinito. Tá ok? Então, são 2 limites que eu quero calcular contigo. O primeiro é o limite dessa função quando x tende a 0 pela direita. É isso que significa esse maisinho aqui. Tá? Eu vou tender a 0, só que pela direita, que é o que nós temos aqui, tá certo? Eu tenho 0 aqui e eu vou tender a esse valor 0 pela direita. Professor, eu poderia tender a 0 pela esquerda? Poderia, mas aí a gente fugiria do nosso propósito. Tudo bem? Então, por isso que eu estou tendendo a 0 pela direita. E o simbolismo matemático é isso aqui. Eu vou me aproximar de 0, o maisinho significa pela direita. Tá? E o que acontece, então, com o valor da função, o limite da função f de x, que é u sobre x, quando o x tende a 0 pela direita? Ora, pessoal, nós já discutimos isso. Quando eu vou me aproximando de 0, o que acontece com o valor da função? Cada vez valores maiores, até chegar ao ponto que eu vou chegar onde, pessoal? No infinito. Se eu te dizer, olha, eu vou me aproximar muito de 0, então posso dizer que esse valor vai ser tão alto que eu digo que vai ser o mais infinito. Então, o limite de 1 sobre x com x tendendo a 0 pela direita vai ser isso aqui, vai ser um valor L, e esse valor L, quando eu me aproximar de 0, né, no valor de x, vai ser um valor infinito. Ok? Vou me aproximar de 0 em x e o f de x vai explodir aqui para o infinito. É isso que está dizendo aqui. Tudo bem? Aí, nesse caso, você percebe que o valor do limite é um valor infinito. O próprio valor do L, que a gente achava 1, 2 nos exercícios anteriores, você percebe agora que ele pode dar um valor infinito. E aí entra o primeiro conceito, limites infinitos. Nada mais é do que valores de L assumindo valores bem grandes, infinitos. Tá ok? Então esse aqui seria o nosso primeiro conceito. E aí eu trouxe aqui um pequeno resuminho. Então esse primeiro caso é o limite de valor infinito, o valor assumido por L. Ok? Agora vamos olhar agora uma segunda situação. O limite dessa função, 1 sobre x, só que agora eu estou atendendo x para o infinito, para o mais infinito. Perceba, eu chamo a atenção para você, entre a diferença entre esse mais que aqui está e esse mais que eu utilizei aqui em cima. Esse mais não é o mais do zero, até porque o zero não tem sinal. Esse mais significa dizer que eu estou tendendo pela direita. Já esse mais significa dizer que eu estou na parte positiva do eixo x. Esse sim significa o sinal mais, o habitual que nós conhecemos. Tudo bem? Então esse aqui significa tender pela direita e esse aqui significa o valor positivo, de fato, por valor de x. Tá legal? Então eu vou atender agora a valores grandes para x. X tendendo para o infinito, 1 sobre x vai tender a um valor L. E qual vai ser esse valor L, pessoal? Quanto mais eu aumento o valor de x, o que acontece aqui com o valor da f de x? Decresce, exatamente. Até chegar aqui limite, se eu for um valor bem alto, a tendência é esse valor se aproximar de que valor? De 0. E eu posso dizer então que esse limite é exatamente 0. Ficou claro? E aí esse segundo conceito é o que eu trouxe para ti aqui. Limites
no infinito, ou seja, limites tendendo para o infinito, que é esse segundo caso que aqui está. Limites quando tendemos para o infinito. Deu para entender a diferença entre esses dois conceitos? Limites infinitos e limites tendendo a infinitos ou no infinito? Aqui você tende o valor de x da variável para o infinito e obtém um valor finito, que no caso é zero. E nesse outro caso, você tende para um valor finito e obtém um valor infinito. Tudo bem? Então era isso que eu queria mostrar para vocês, essa diferença com esse gráfico. Existem outras funções, outros gráficos, que aí nós vamos ver quando nós estivermos resolvendo os exercícios. Aqui nesse primeiro momento eu quero apenas te explicar a diferença conceitual. E aí, entendendo a diferença conceitual, a gente exercita bastante e aí conseguimos fazer um entendimento melhor sobre a disciplina. Tudo bem? Espero que tenham gostado da aula de hoje. Peço a vocês que compartilhem esse vídeo, marque lá o sininho se você não marcou para receber sempre as notificações quando nessas aulas forem postadas. E obrigado mais uma vez pela audiência de todos vocês. Até mais, pessoal!